podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades é o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades é o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades é o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades é o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades é o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades é o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades é o podcast de olho na cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades é o podcast de olho na cidade.
Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Prolus Cálculo é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades é o podcast De Olho na Cidade. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. Mecânica Americanauto, Autoescola Aprendiz, Shopcremer Americana, Capaz Studio, Dual Frio Refrigeração e Ar-Condicionado, Imperial Motors, Irapuru Pet Center, Licença Online, Lima e Silva Seguros, Margutti Multimarcas, Mor Tratrum, Estética Automotiva, Movelaria Margutti, Optilar Óptica, Escalaço Arte em Crochê, Grupo Costa. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast De Olho na Cidade. Hoje eu tenho o prazer de estar tendo esse bate-papo com esse grande amigo aí de longa data aí, Dr. Ulisses, um cara fantástico aí, um excelente profissional. Mas hoje a gente vai entrar só um pouquinhozinho assim na profissão dele, que a gente vai estar falando hoje sobre Dr. Caos, esse personagem aí que a gente vai entender um pouquinho aí. Do mundo paralelo aí, do meu grande amigo aí, Dr. Ulisses. Boa noite, meu amigo, tudo bom? Paulo Scalco, que satisfação novamente estar com você, dessa vez aqui no estúdio novo. Isso. Parabéns, está maravilhoso esse espaço aqui, cara, gostei muito, viu? Você sempre nos surpreendendo. Obrigado. Quero começar aqui mandando um abraço pro pessoal que está nos assistindo aqui, meu grande irmão aí, companheiro de profissão sua aí, Carlinho Santon aí. Carlinho foi excelente advogado aí também, se aposentou já. Trabalhou muito tempo na Câmara Municipal de Americana como advogado. Mandar um abração aí pra ele. Meu grande amigo Carlinhos Corsato aí, esse que começou com o pé direito o nosso podcast, tá na mira aí. Cara fenomenal aí. Minha esposa Suelen aí, um beijão pra ela. Minha sogra Vânia Talasso. O Newton Dias aí, meu tio, um forte abraço aí. A Silvia Helena aí, dando uma boa noite pra nós aí. Meu grande amigo Abreu, um forte abraço aí, Abreu. O Fagner da Horta da Lelê aí, mandando um abraço pra nós aí. E, meu amigo, se apresenta aí pro pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Ulisses Meneguin, advogado de profissão, de carreira. Completei 20 anos de advocacia no início desse mês de maio. 20 anos de efetiva atividade, encostando o umbigo no balcão dos órgãos públicos, incomodando e distribuindo um pouquinho de justiça, né? Mas como você bem falou, tem também o Dr. Caos, que é o meu pseudônimo artístico, né? Do hip hop, dessa cultura maravilhosa que salva vidas, né? Eis aqui mais um exemplo. Não, maravilha. E fala pra mim, como surgiu o interesse pelo direito aí? O que te motivou a seguir essa carreira? Pelo direito. Pois é, então foi isso daí, cara. Acho que na minha infância, adolescência e juventude, porque quando eu entrei na faculdade de Direito, Paulo, eu já tinha 23 anos, né? Então, tinha passado por algumas experiências de trabalho diversas, inclusive em São Bernardo do Campo, naquelas metalúrgicas, né? Berço do sindicalismo brasileiro. Meu pai é sindicalista, entendeu? Mas não foi por influência de parentes, ninguém me motivou
a fazer isso. Foi um estralo, entendeu? Eu acordei um dia e falei, eu tenho interesse nisso, sabe? E no início, você pensa em desistir, acho que isso passa na cabeça da maioria dos estudantes. Mas, assim, venci a primeira etapa, comecei a despertar um interesse, chegando ali pelo 3º ano, são 5, né? Foi que eu realmente comecei a vislumbrar um campo para atuar como advogado, né? No início, eu imaginei que as coisas iam se enveredar pelo caminho do direito criminal, que eu gostava muito, era um bom aluno, era até monitor de sala, assim, os professores gostavam, né, da minha conduta, minhas notas eram muito boas. Eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso na área criminal, fiz também o exame de ordem na área criminal. Na segunda fase você escolhe, né, a área que você quer. E quando eu inauguro o meu escritório, o que aparece é um caso envolvendo o INSS, coisa que não se falava, não tinha essa cadeira na faculdade, entendeu? Então, o direito previdenciário, né, a área macro, né, chamada direito previdenciário, era visto como algo menor, dependente do direito do trabalho, né? Então, eu tive que aprender isso daí na raça e tive contatos com questões acidentárias do trabalho, e aquilo me chamava muito a atenção, porque eu também já tinha vivenciado isso na pele. Então, eu gostei e estou até hoje. Então, isso, para mim, é satisfatório. Eu creio que eu tenho cumprido minha missão, a missão que eu me propus a fazer, né? Você vai se interessando diariamente e aí chega um momento que você está mais empolgado, outros menos. Você começa a devorar, né, certas disciplinas, certas matérias da ciência jurídica, e aí você vai abrindo mais o espaço, vai conseguindo dar mais soluções para os casos, né? E isso é algo infinito. Então ninguém nunca vai ter o domínio completo de uma ciência desse tamanho, né? Então, acho que o meu interesse ele foi crescendo dia a dia. Agora, o início foi um pontapé, um chute, algo do acaso, diria alguém com menos fé, entendeu? E fala pra mim, você aproveitou falando aí do seu início, aí o caso que caiu, a gente tá comentando aqui nos bastidores. E essa questão do INSS aí, o que você fala pro pessoal que tá nos assistindo aí? É só dúvidas, é muita falação? O que você fala? Paulo, eu vou te falar que tem muita gente dando opinião. E como jornalista não tem a formação, ele não tem a legitimidade para falar, então muitos jornais, a mídia como um todo, tem convidado advogados para falar sobre isso, mas são especulações ainda, são opiniões, e eu acho que o advogado deveria se abster de dar opiniões. Eu entendo que o advogado tem que fazer é entregar para quem o consulta um parecer técnico jurídico, entendeu? E não achar. O advogado que acha, ele compromete a própria carreira. Então tem muito advogado achando. Acho que isso não é legal, não, entendeu? E sobre essa questão, ainda é prematuro, porque as investigações ainda estão avançando, né? Eu creio que isso vai virar um grande boom. Eu acho que pode virar uma enxurrada de ações nesse judiciário que já está tão entupido, né? Que já é moroso, em razão também da quantidade de trabalho que tem, mas inexoravelmente acredito que isso vai acontecer. Agora, tem algumas possibilidades. Você tem muitas
instituições financeiras, associações. Então, quer dizer, você vai ter um fundamento aí civil, vai ter também uma relação de consumo, de instituições financeiras. Você vê essa Crefisa também, cara, até a Crefisa da Leila Pereira, do meu Palmeiras, olha que situação, né, cara? Então, ganharam muito dinheiro com isso, colocando dinheiro na conta de aposentados que não confere o extrato, e aí, de repente, cai lá 10 mil reais. Se ele saca R$1.000 ali, ele já não vai conseguir pagar esse empréstimo, entendeu? Então, é uma coisa terrível. E esse desconto foi feito de forma instantânea, mas para você restituir o que o governo está prometendo fazer com uma correção simples, é uma corrida de obstáculos, porque você tem que pegar um idoso, via de regra um aposentado idoso, né? Talvez com pouca instrução ou com desconhecimento em tecnologias, entrar no sistema e fazer os requerimentos. Uma coisa difícil. Então, por conta disso, muitos vão preferir procurar escritórios de advocacia e ajuizar suas ações para receber os valores em dobro, porque se for uma relação de consumo, pode pedir o valor em dobro, contemplando os juros e mais a correção monetária. Agora, tem que ver o valor dessas causas, tem que ver... Se compensa ou não, né? Se compensa, entendeu? Agora, é uma situação lamentável, um escândalo vergonhoso, e o INSS, como caixa da Previdência Social, continua sendo bode expiatório dos governos. Mais né? uma vez o nosso país fazendo isso passar vergonha, né? 20 anos de advocacia efetiva contra o INSS, e já passaram desses 20 anos governos para todos os gostos. Sim. E a nossa situação ali é sempre a mesma. Sempre o direito do trabalhador, do obreiro, sendo usurpado por esse sistema. É triste, né? Quero mandar um abraço aqui pro meu grande amigo aí, Mota. Um abração aí. Dr. Rinaldo, grande amigo aí, excelente profissional na área de direito. Inclusive, já deixo, Rinaldo, convite para você vir participar do nosso podcast aqui para estar falando um pouquinho aí sobre o direito, tá? Tá à disposição aí. E, meu amigo, você já teve alguma situação no seu trabalho aí em que a criatividade do rap, que tanto você gosta aí, já te ajudou a lidar com algum caso ou com algum cliente? Eu diria que isso acontece de forma espiritual e constante. Porque se não fosse o rap na minha vida, eu acho que nem advogado eu seria hoje. Eu falei que advogado não pode achar, mas aqui eu posso achar, entendeu? Nessa questão, desconfio que se não fosse o rap, talvez nem advogado eu seria. O rap me ensinou muita coisa, e o fato de fazer essa música, né? Eu gosto de muita coisa, mas de produzir hip hop, de levar mensagem às pessoas, é muito gratificante, e penso que eu estou devolvendo um pouquinho para o rap tudo aquilo que ele fez por mim essa vida inteira. Então isso acontece o tempo todo, né? De maneira natural, não tem como você apontar esse ou aquele fato, né? Mas eu sinto isso de alguma forma. Agora, tem alguns temas na própria música que a gente vai tratar do direito, né? Porque é a minha vivência também, meu dia a dia. Então, vou dar um spoiler aqui, tem uma música que está pronta, produzida, mixada, masterizada para lançar, que é a Pena Máxima. Inclusive, já vi essa música. Você teve o privilégio, não estava totalmente pronta. Sim. E muito boa, viu? Que Diga-se de conta... passagem. Sim, eu consegui deixar exatamente como a primeira inspiração que eu tive
na produção, os produtores conseguiram, acho que eu consegui transmitir exatamente o sentimento, de modo que os arranjos, a batida, o ritmo ficou exatamente aquilo que eu esperava. E a letra também foi algo assim concebido. Eu escrevi muito rápido, porque ela conta uma história de um tribunal do júri, de um julgamento no tribunal do júri, mas que é narrada a partir do ponto de vista do réu, do acusado. Porque o que vai para o tribunal de júri sempre são crimes que chamam a atenção, porque são homicídios, né? Crimes dolosos contra a vida, e isso vai para a televisão, vai para a mídia em geral. E você sempre escuta falar desse crime a partir do ponto de vista do promotor, do judiciário, dos parentes, da vítima, né? Mas essa música olha e dá voz para quem não é ouvido geralmente nessas situações, que é o acusado, né? Então é o que ele pensa. E aí, conforme Desenrolando. enquanto vai desenrolando ali as rimas, tem uns flashbacks que ele também recorda algo que ele fez. Na música ele não é nenhum santo, não há nenhum tipo de proteção, entendeu? Simplesmente é o resultado da pura arte, bastante provocativa, que eu acho que é assim que tem que ser. Que é assim que o hip hop e o rap... Sim, é provocador. Trata, né? É provocador. Você sabe que alguns diriam que o rap é agressivo, Paulo. Esses dias eu fui indagado sobre isso, tenho ido em alguns lugares, e eu fiquei pensando, de fato, no primeiro momento, comparado a outros estilos musicais, o rap, aquela velha escola que eu conheci principalmente, tem palavrões, porque nada mais libertador do que palavrão, entendeu? Porém, tem algumas situações que soam de uma maneira agressiva. Agora, é importante não deixar de mencionar que o rap dá voz à periferia de todo mundo, pessoas excluídas, pessoas com muitos problemas. Muita gente pobre reunida no mesmo lugar começa a dar problema, ainda que se tenha alguma estrutura, entendeu? O que me faz lembrar agora de uma frase de Brecht, que eu gosto muito, até cito Brecht aí em Mr. Hyde, né? Que é algo mais ou menos assim, que ele disse que chamam violentas as águas de um rio que tudo arrasta, mas não percebem a violência das margens que o comprimem, entendeu? Então, você cresce num lugar, você olha a sua ancestralidade e percebe que você está num círculo vicioso, e muitas vezes o esgoto, um córrego passando por dentro até dos barracos, entendeu? Então, não tem saneamento, não tem educação, moradia precária, então, e não há nada que represente na cultura. Então, de repente, ergue-se algumas vozes heróicas e começam a afrontar esse sistema. E isso foi transformador no Brasil. Se não fosse o hip hop, o Brasil não conseguiria se enxergar como se enxerga hoje, e também não teria esse senso crítico que ajudou a conquistar espaços de alguns grupos que asfaltaram essa rua para outros virem, né? Para outros passarem. Então, era uma mata fechada, e algumas vozes deram passagem para que eu pudesse vir hoje também e falar dessas questões que a gente trata. Eu acho que a minha música também é muito agressiva, só que ela tem uma certa riqueza metafórica que oculta um pouco,
que a mensagem ela entra nos ouvidos de maneira suave, mas o seu conteúdo é muito agressivo. Você tem algumas sacadas ali que pode realmente gerar esse desconforto, essa dor no estômago, né? Sim. Que muitas vezes acontece. Eu curto isso, cara, curto demais. Não, bacana. E se aproveitando, a gente falando desse aspecto aí que é um pouco agressivo, um pouco rude às vezes, a vista do hip hop, como que seus companheiros de profissão vê você numa situação dessa? Porque a gente às vezes tem aquela parte do direito, que ser muito legalista, muito contra esses assuntos, e aí aparece do nada aí um advogado hip hop, advogado rapper aí, isso ofende um pouco o pessoal, como que eles ficam, ou tá tranquilo? Pelo contrário, onde eu vou, as pessoas, os advogados, pessoal do Poder Judiciário, eles ficam de fato muito surpresos, né? Para quem já me conhece, né, tem muitos amigos advogados, isso é natural. Mas tem assim uma surpresa no primeiro momento e depois uma receptividade que me deixa muito confortável. E assim, há 3 anos atrás, quando a gente então decidiu trabalhar esse hobby, né? Eu não posso falar ainda como um cantor profissional, então, mas assim, é algo necessário para a loucura precisa sair por algum lugar, entendeu? Sim. Então, isso é importante. Eu nunca perdi o hábito de escrever. Lá atrás eu subi nos palcos, cantei, depois as reviravoltas da vida, tudo agora, nesse momento, tive a oportunidade de fazer de novo e tenho encontrado pessoas que têm colaborado para isso, que têm dado sentido, entendeu? Então, tem tido muita receptividade. E eu não queria, lá no início, esse início eu diria logo depois da pandemia, que a gente começou a se envolver mesmo, que Dr. Caos cruzasse o caminho do Ulisses Meneguinha, advogado. Eu falei, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Mas o destino é exatamente aquilo que você desvia e esbarra com ele na próxima esquina, entendeu? Imagina como que você vai separar isso? Se é tão intrínseco, sabe? E aí eu admiti isso e as coisas estão acontecendo dessa forma. E eu fico pensando, né, o quanto o hip hop tem a ver com a advocacia. Porque o advogado é esse observador da sociedade, né? Ele é um cientista social. A faculdade de Direito é a faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais. Então, esse olhar crítico do advogado, o conhecimento da lei e a relação, o trato diário com as pessoas, traz uma carga humanística e uma poesia inerente a tudo isso, entendeu? Então, hoje eu entendo que o Dr. Caos tem tudo a ver com o Ulisses Meneguinha, advogado, e que o rap tem tudo a ver com a advocacia. Tá certo. Você já deu um spoiler aí, né? Mas você já usou mais de algum tema jurídico aí para abordar as letras das suas músicas? Você acabou de dar um spoiler da nova que vem por aí, né? Sim, essa música realmente há como eu estava dizendo, eu não queria que um cruzasse o caminho do outro. Mas não tem como, né? Não tem como. Então, assim, as músicas as poesias que nós musicamos, elas fogem um pouco do assunto direito, sabe? Eu tinha uma desconfiança de que isso pudesse gerar algo muito rebuscado e tal, e não ia ficar legal. Talvez a mensagem não chegasse onde era para chegar. Mas conversando agora com as pessoas, já que é assim que nós vamos seguir, é assim que a coisa está acontecendo, então as novas letras, as novas poesias,
as novas inspirações já estão tratando disso de uma maneira mais singular, até para servir de exemplo, porque tem estúdios que às vezes a gente está ali no trabalho musical e chega a molecadinha nova, e a molecadinha nova tem uma admiração pelo Dr. Caos. Sim. Eles acham bacana esse lance todo, entendeu? E eu os respeito muito. E outra, colocando um adendo aí nisso daí, que sirva de inspiração para eles, além do rap, estudarem e ser um profissional na vida. Exatamente. Já que você tem uma voz ali, por que não ser exemplo? Né? E na música, a gente a poesia sempre ela é autobiográfica, em alguma medida, né? Já vai estar ali. Então, eles podem perceber tanto as pingas que o Dr. Caos tomou, quanto os tombos que levou. Sabe? Então, acho que isso é muito importante, saber que não é só uma farrinha, que a vida que o buraco é mais embaixo, entendeu? Então, Que é vida real, né? a vida real, cara, preto no branco. Tá certo. E fala pra mim uma coisa, quando que o rap entrou na sua vida? Ele entrou 1990. Quem me acompanha já viu contando essa história, pode achar que é repetitivo, mas tem muita gente que não viu. Né? Numa aula de educação física, estudava na escola pública à tarde e fazia educação física de manhã, era um barato aquilo. E aí chegou um maluco lá, um colega da escola, e ele estava com 2 discos de rap nacional. E a gente curioso ali, ele acabou e me emprestou esses discos. Um disco é o Cultura de Rua, que foi o disco que lançou Taíde, DJ1, MC Jack, sabe? Que são referência aí para muita gente. Um disco que foi assim precursor mesmo, talvez não seja o primeiro, mas entrou na minha vida com tudo assim. E também O Som das Ruas, que é o que lançou N.D. Naldinho e tal. Então são 2 discos muito, muito interessantes, assim, que a batida, a rima rápida, a gíria esperta, eu falei, cara, isso aqui tem a ver comigo, mais do que qualquer outra coisa. E eu tinha 14 anos, aquilo ali, a partir do momento que eu ouvi, nunca mais deixei de fazer, entendeu? Então, arrumei muitos problemas em casa com isso, porque o som alto, meu pai odiava isso. Imagina, resquício de uma família italiana morando... Tradicional? Tradicional por sua conta, né, Paulo? Porque, imagina, esse pessoal veio da Itália para o Brasil com um monte de filho e acho que algumas sacolas, alguns pertences na mão, entendeu? Então, chegou aqui e foi espalhando. Agora, minhas ramificações conseguiram construir algo, depois também não foram bem sucedidos. O fato é que meu pai teve muita dificuldade, veio para a capital paulista no êxodo rural, né? Meu pai veio fazer o Mobral do Castelo Branco. Meu pai veio analfabeto para São Paulo, já tinha mais de 20 anos, entendeu? Então, quer dizer, muito trabalhador, ele conseguiu garantir o mínimo para nós, sabe? Então, esse mínimo, às vezes, era muito onde eu vivia. Entre nós ali, a molecada, não tinha esse problema. Mas... olhando para trás, eu vejo que havia uma diferença pelo fato de ter um pai que trabalha, que tem maior parte do tempo empregado, que consegue garantir ali, sem luxo, mas não deixar você passar necessidades, né, cara? Quanto isso é valioso. Sim. Tanta molecada sem pai, quanta falta faz um pai, cara, na vida de alguém? Posso falar pra você, perdi o meu com 18 anos e faz uma falta enorme. Pois então,
Agora imagina você criança, ou você não conhecer, ou você ter um pai idealizado, E não é nada daquilo, um pai né? que te abandonou, entendeu? E que você idealiza como ele poderia ser bom para você, né, cara? Quanto tempo vai demorar para você se ligar nesse barato, entendeu? Que não era nada daquilo. É. E quantas dificuldades você vai ter que enfrentar sem uma referência. Às vezes tem um tio, tem um cara mais velho que é sangue bom ali e tal, mas muitas vezes não, né, cara? Entendeu? Mas acho que eu acabei desvirtuando aí Não, da que pergunta. isso. Né? Tá aí, eu já vou emendar É o outra pra TDAH, o você. TDAH Faz parte. me deram um diagnóstico empírico. O médico não falou nada, mas eu recebo diagnósticos de gente que convive comigo. Isso aí é TDAH, hein? Esse branco que dá, é porque você está muito acelerado e aí você deixou, acabou você pensou numa palavra e esqueceu do que estava falando. Que isso. Mandar um abraço aqui pro meu grande amigo aí, Sargento Éder aí, tá na escola aí de sargentos, é grande amigo aí. Parabéns, hein, meu amigo. Saudade do seu, um abração aí. E aproveitando que eu tinha falado do rapper entrar na sua vida, quais são os artistas que te influenciaram? Racionais, que é da época, né? Sim. Tá ali, os rappers americanos, e aí? Na verdade, a música sempre teve muito presente na minha vida, desde da tenra idade. Meu pai gostava da... Olha que loucura isso. Meu pai gostava daquele sertanejo antigo. São Paulo, um centro urbano, e ele gostava de ouvir as modas de viola dele. Eu não gostava, né? Hoje eu percebo o quanto aquilo também tem a ver com o rap, cara. Cultura. Sabe por quê? Porque as modas de viola que ele ouvia na fita cassete, no Fusquinha... Acho que Muita gente não sabe nem o que é fita cassete. Meu né? pai teve Fusca de tudo que é cor, cara, sabe? Laranja, enfim. E aí ele botava aquilo no carro e eu saía com ele às vezes de manhã. Você liga o Fusca, tem aquele cheirão de gasolina, né? Então o cheiro também é bem marcante, assim, para nossa infância, nos remete na hora. Então ele ouvia essas modas de viola. E essas modas de viola, todas elas contavam histórias. A história do sertanejo. Sim, história sofrida. E tinha muita dor, traição, Sim. sabe? O rap fez isso, cara. Só que do meio urbano, né? Sim. Do meio urbano. Então, eu acho que mais ou menos o complexo de Édipo é isso. Quanto mais você tenta se afastar dos seus pais, mais você se parece com eles de alguma forma, ainda que não se admita. Eu não admitia essa coisa do sertanejo, dessa coisa caipira e tudo. E hoje eu concebo bem e vejo a riqueza daquela cultura, daquela música, né? Agora, minha mãe ouvia rádio o dia todo, aí era Transamérica, aí tinha uma efervescência do rock nacional também, certo? E o rap, aí eu entrei por aí, né, cara? Por esse disco aí que lançou Taíde DJ1, falando do rock nacional, o Som das Ruas, o disco Cultura de Rua, ele foi produzido pelo Nazi do Ira. Por isso que tem uma pegada bastante acústica, assim, é bem interessante até fazer esse caminho de volta. Então, esses caras foram referências, Racionais veio depois. Sim. É claro que não... Década de 90. Já estava ali, mas ele demorou para gravar um pouco, né? E eu fui conhecer Racionais num disco chamado Holocausto Urbano, que trazia Pânico na Zona Sul. Eu falei, cara, o Racionais, eles antes eram os Função, certo? Os caras usavam muito moletom, corrente no pescoço, aqueles Adidas de solão, né? E o Racionais veio numa lisura diferente, entendeu? Vestido de uma maneira mais sóbria e com uma linguagem mais polida na letra. Então aquilo revolucionou o rap. E a partir daí
pela qualidade que tinha, pelo talento que tem, toda vez que lançava um disco, ditava um pouco A regra, como né? que ia funcionar, né? Influenciava demais os grupos, né? Então, não tem como falar do rap nacional no Brasil sem mencionar os Racionais. São mestres, entendeu? Acho do caralho, assim, é sem palavras. E agora, internacional, aí tem uma galera, né, cara? Sabe, o Dr. Dre, os caras lá do NWA, né? Até postei ao lado, foi curioso que eu postei como colaborador a nossa chamada aqui. Você percebeu que eu vim com o mesmo blazer, que é para marcar bem o episódio? Sim. E você colocou uma Você gostou da montagem, né? você colocou uma trilha do Dr. Dre e eu tinha feito uma postagem do Dr. Dre inaugurando uma escola em Compton de artes para aquela molecada, talvez como uma forma de gratidão também, ou de, sei lá, consciência social, enfim. Dr. Dre já é um vovô também, né, cara? Um cara fantástico. E, curiosamente, com a mesma trilha sonora, a postagem ficou igual na sequência. Enfim, são esses caras aí. Agora, eu escuto de tudo a vida toda, cara. Eu escuto algumas óperas com soprano, eu escuto samba antigo, entendeu? Eu vou passando por várias... Eu gosto de passear, né? Não tem assim... Eu não sou fã incondicional de ninguém, mas respeito muitos artistas, tem muita coisa legal de muita gente aí, né? O Brasil tão rico, um celeiro de samples, né? Sim. Você buscar um acorde aqui, outro ali, para você construir um beat, né? Então tem muita coisa, né? A música brega brasileira, alguns rappers descobriram isso, quanto, né? Paulo Sérgio, sabe? Tem uma riqueza instrumental ali que serve de pista também pro rap passar. Sim. Entende? E aí vai. Mandar um abraço aqui, o Éder, que falou que tá trabalhando em São Mateus, ali em São Paulo. Minha quebrada. Ah lá, lugarzinho bom. Minha quebrada. São Mateus, onde que ele tá, hein? Não sei, rapaz. Não sei que batalhão que foi pra lá. Tá se formando pra escola de sargento. Foi pra lá. Era de Americana, tá lá em São Mateus. 49 agora. DP. É. Mandar um abraço aqui pro Siquete também. Tá dando boa noite pra nós. E eu sei que você já gravou algumas músicas, fez alguns videoclipes. Eu sou um cara que te acompanha, gosto. Separei 3 aqui. Que eu vou passar pro pessoal dar uma olhadinha aí. E eu quero que você comenta depois. Você vai colocar aleatoriamente? Vou colocar aí, pessoal. E eu selecionei a primeira que eu vi, que é a Máscara. Põe aí, pessoal, dá uma olhada aí. E a gente já vai voltar aí pra você comentar um pouquinho. Artigo bandoleiro, por excelência, uma rude ineloquência. É a peste o que se diz, assola o coletivo estranho da história. E o que se quer, de fato, esconder, se no invisível há translucidez, clandestino, na sombra do vagar, que propaga o vazio na hora de calar. Sobrepõe a mácula, o riso sem graça, ela abafa, no passo que expõe, teu olhar esquálido, perdido, de um corpo pálido. Por entre os mundos, nosso destino, em minúcias, refletido,
por um vírus tão derradeiro, ou por algo mais que sorrateiro. Voltamos aí. Essa é a Máscara. Foi uma das suas primeiras? A primeira a gravar. Primeira a gravar, né? Conta um pouquinho sobre a Máscara para nós. Foi uma poesia que eu escrevi durante o período pandêmico. Eu iria pegar Covid dias depois, sabe? E parece que estava prevendo ali. Mas a princípio era uma poesia, cara. Eu não estava ainda com o lance da música na cabeça, de levar isso adiante, de me expor dessa forma. Mas eu estava fazendo também umas aulas de técnica vocal com meu amigo Jesus Brito. E ele então fez uma construção no piano, falou, deixa eu ver aquela poesia sua. Eu falei, mas qual? A gente conversava sobre poesia, falou, a Máscara. Tá? Aí eu lapidei alguma coisa e encaixou, sabe? Então foi um trabalho inaugural, assim, mas uma entrada de honra nesse mundo, porque a Máscara é muito simbólica, tem muita simbologia, né? Fala você, o que você achou, né? Porque você colocou ela aí, você tem simpatia por ela. Eu vou falar pra você, era uma das minhas prediletas, né? Porque a última lançada foi muito bom, porque eu já estava na expectativa de ver, já tinha visto a letra, acompanhando ali, mas eu falo, é uma música muito bacana. Eu, inclusive, vou deixar depois aqui o link para quem quiser estar vendo ela na íntegra aí no YouTube. Eu acho que vale a pena estar prestigiando aí, sem contar que é uma coisa nossa aqui da nossa cidade de Americana. Sim, com certeza. Produto daqui. A Máscara tem muita simbologia e esse videoclipe gravado boa parte dentro de um cemitério, que traz um ar sombrio para ela, fúnebre, né? E denso. Então, e o que foi muito bem desenvolvido pelo Ney Dinastia, né? Abraço para ele. É uma música que as pessoas, elas têm muitas interpretações, e é muito louco quando as pessoas chegam falando coisas assim que você nem imaginou. Então, acho que a arte é isso daí também, né? As pessoas terem a liberdade de achar o que quiserem sobre ela, entendeu? E parece que ela foi feita em camadas. Quando você presta atenção, pode ser apenas uma coisa de cuidado, use máscara para não ficar doente. Pode ser uma coisa um pouco mais filosófica, no sentido de que é a máscara das pessoas, o quanto que o ser humano é capaz de fazer para poder se manter de pé, muitas vezes trair, falsear, né? A hipocrisia do mundo. E em níveis esotéricos também pode ser algo, a máscara do mundo, né? O véu da ilusão que aprisiona, que ilude, entendeu? Então, agora eu naveguei por tudo isso, então acredito que tem mensagem para todos os gostos. Não, bacana. Quero mandar um abraço aqui pro Sapão, grande amigo que tá dando boa noite para nós aí. Eu separei outra bacana também. Porra, que legal. Do Luiz Gama. Luiz Gama, com participação do Preto Aplique. Preto Aplique CH, lá de São Mateus, lá. São Mateus também celeiro do rap. Quantos caras bons tem lá, hein? Apocalipse Urbano, De Menos Crime. Salve a todos aí.
Com entendeu? certeza. É engraçado que o Aplique, periferia é periferia em qualquer lugar. Mas a quebrada dele é mais ali perto da onde era a subprefeitura, é uma região mais centralizada. O Dr. Caos já era lá Sapopemba, lá na divisa de Mauá, entendeu? E na Era quebrada alguns mesmo. quilômetros para lá, assim, Não. entendeu? Mas enfim, não quero ganhar nenhuma medalha por Sim. isso e nem perder. Mas foi um feat interessante porque traz a história de Luiz Gama. Mas Show de bola. vamos ver. Põe pra nós aí. Junho de 1880 nascia Luiz Gama na Bahia de São Salvador. O poeta, o escritor, o jornalista que criou o diabo que satirizou com a política que revogaram dos pretos. Um escravo, abolicionista, rabo, autodidata, editado, orador. 700 escravizados da senzala ele libertou. Tinha o poder da palavra, embaçava a perna do imperador. Lutador, cavalo machador, sofredor, descendente dos escravos, dos malês. Filho de Luísa Maria, escrava livre, nega Nagô, que foi sequestrada, abusada pelo feudal, filha da puta do português. O estuprador, perdedor, que pra não perder sua vida, paga sua dívida com Luiz Gama, ainda criança pros capanga. Os matador, Luiz Gama chorou, protestou, guerreou, fez de tudo pra virar o jogo. Luiz Gama, Para que defende pobre no tribunal. Luiz Gama, homem de gana, os teus anseios na textura da minha voz. Luiz Gama, mesmo sem grana, não era alheio na partitura ao mundo atrás. Luiz Gama, homem de gana, os teus anseios na textura da minha voz. Luiz Gama, mesmo sem grana, não era alheio na partitura ao mundo atrás. Livre por seu mérito, nunca mais pisou descalço. Era meticuloso, letrado, articulado. Imaginem que pra ele nada nunca foi fácil. Quem enfrenta a Hidradilerna sempre acaba odiado. Herói, anti-herói, subversivo, preterido. Os livros te esquecem, mas grande seu prestígio. Olhar determinado, seguia de feito em feito num império em declínio, já todo em desmantelo. Na postura elegante, pra alguns indecorosa. Quando abria a boca era impecável sua oratória. Simplesmente aqueles homens já não acreditavam no que estava acontecendo diante de suas barbas. O ex-escravo das leis, não é possível, dominava o rito dos tribunais, a quem juízes se curvavam. Do direito da besta ao tribunal do pateta, debochava o jurista porque era poeta e denunciava com graça os carniceiros da época. Venerável mestre contra o sistema premente dos traficantes de gente, um inimigo presente. Como advogado nato não admitia pano quente, porque sua história é sufocada na república vigente. Canto o homem que foi fiel a uma causa, canto em todo canto que o eco não tenha pausa. Um exemplo na terra dos avessos e contrários, no Brasil igual de hoje, dos documentos queimados. Infelizmente não viu a república nascer, porque aos 52 veio a falecer em meio a raças e classes que não queriam se entender. E sem o rosto de sua mãe jamais rever. Mas seu cortejo foi tão cinematográfico, na praça à luz do dia, comércio fechado, uma banda tocava os acordes mais dramáticos no fúnebre evento que parou toda São Paulo. Voluntário na missão, que nunca abandonou, tem orgulho de andar nessas ruas por onde andou. Quem será? Quem foi? Quem é Luiz Gama? Voltamos aí, vocês viram um pouquinho da música aí, Luiz Gama. Conta pra nós aí um pouquinho sobre essa música aí. Eu falei de gente muito boa lá em São Mateus também, o Intelectos do Gueto, né, cara? Parceiro Chicão lá, muito talentoso. E na música Luiz Gama é o feat com o Preto Aplique CH, mas esse refrão foi cantado pelo TR, do grupo de rap Sentimento Real de Rio Claro. Abraço para eles, né? Aliás, ele fez isso aí com maestria, tem um lirismo muito interessante. E Luiz Gama é uma figura lendária, né, Paulo? Um herói esquecido. Eu tenho restrições com essa coisa de herói. Aqui no Brasil tem gente que vira herói muito facilmente, mas de fato Luiz Gama tem essa legitimidade
Porque, porra, imagina a vida do cara, mano. Você tem eu tentando ser advogado, né? Quem olha pra mim hoje fala, pô, esse cara aí tá com o burro na sombra, entendeu? Às vezes eu transmito essa sensação, mas por uma postura, por uma conduta. Mas o moleque magrelo saindo com alguns livros na mão, tentando ser advogado, ninguém botava uma fé. Então você vai encontrar gente para te derrubar o tempo todo. O tempo todo, cara. Entendeu? É difícil para te ajudar, para te orientar, para te guiar no caminho quando você tem incertezas. Agora imagina o cara, uma criança, nascer livre e depois o próprio pai vendê-lo como escravo para saldar uma dívida de jogo e você atravessar o Brasil, depois se libertar, né? Se libertar, conhecer, aprender a ler e escrever e se libertar, e depois libertar tantas famílias que estavam presas de maneira injustiçada, quando a lei já não permitia mais a escravidão daqueles que o defendeu. E fora isso, além de advogado, jornalista, orador, entendeu? Um cara fantástico, um poeta, você entendeu? Então, alguns poderiam... Eu não encontrei ninguém que falasse isso ainda, mas não seria uma novidade. Qual que é, o Dr. Caos? Você branco, querendo fazer média aí, falando de Luiz Gama. Luiz Gama é preto, Luiz Gama não tem nada a ver. Não, cara, eu pensei justamente na formação do advogado para Sim. o advogado, guardando as devidas... Você não está vendo cor, você está vendo Imagina, a história da pessoa. Claro, então essa homenagem ela é merecida, e você sabe que a música devagarinho ela tem penetrado em alguns espaços, inclusive acadêmicos. Então teve professor da Unicamp que ouviu e elogiou demais, alguns sociólogos, sabe, até mesmo na faculdade de Direito. Então essa música ela é uma oferenda que eu fiz no altar do rap. Show, entendeu? E agora a gente vai estar vendo a terceira que eu escolhi aí, lançamento aí, Mr. Hard. Essa é uma música bacana aí, que tá fresquinha aí. Passa aí e depois a gente vai dar um comentário sobre a letra da música aí. E aí, Ulisses? O que houve com você, cara? Você tá estranho? Pô, não sei, caralho, eu não tô sentindo meu rosto. Parece que meu corpo tá tudo entorpecido. Nossa, é louco. Você tá tomando seus remédios? Não. Parei. Meu nome é Hyde. Sai fora, Ulisses, desbaratina daqui. O microfone não é seu, escapei, Mr. Hyde, sua outra personalidade. Eis-me aqui, de suas águas turvas emergi. O caos já se foi, aquele escravo da censura que romanceia a dor com poesia obscura. Só aquele que habita, me espremo dentro dele. Inútil me enjaular, sem disfarçar o flerte. Surpreso, porque pera e vê se escuta. Prendeu o monstro em si, é perdida essa luta. É o preço a pagar de quem professa fé no medo, jurando amar o próximo, cagando o preconceito. Tão tímido por isso, tomei sua frente. Ocupei um vazio de seu ego decadente. Se ao menos me deixasse às vezes fazer o que quero, teria mais prazeres e delícias que eu prezo. Só apenas o seu eu, um pouco mais permissivo, que deseja compaixão, que provém do instinto. A ética é a palavra das mais prostituídas. Religião é o ópio de um povo em letargia. Regras incumpríveis de uma sociedade imunda se choca com os princípios que a vontade fecunda.
profunda. Ulisses comedido, urbano, civilizado, perdido na matrix do Estado democrático. Mas não denuncio a capivara de seus erros, só me abstenho pra que não sejamos presos. A verdade será falsa na terra dos ensejos, que a inveja germinar no velório dos anseios. Lei do Maquiavel, Freud, Nietzsche, Bertolt Brecht, pra ferir com ferro o puto que nos fere, sangrando, caminhando, fudendo quem não merece. O amor do bobo que bate sem juízo, sem mestre. Quem é você desse lado do espelho? Que são certezas na loucura de alguém. Quem sabe você não é aquela pessoa insegura esperando o trem. Seus olhos gritam a liberdade. Seus olhos gritam a liberdade. Brilham, brilham por liberdade, mas seus olhos gritam. Voltamos aí, vocês acabaram de ver a mais nova música aí do Dr. Ulisses, aí, Dr. Caos, Mr. Hyde. Eu acompanhei, vi essa letra, ele escrevendo, uma letra bem forte. Como diz, todo mundo tem um Mr. Hyde dentro de você. Uma hora ou outra ele vai explodir, entendeu? Por mais pacata que a pessoa seja. Isso daí é uma arte que a gente não pode ignorar. Principalmente os pacatos, né? Com certeza, com certeza. Isso daí vem pra gente refletir um pouco sobre nós, quem somos, né? Na realidade. Porque é uma música bem bacana, um conteúdo muito bom. E isso. Uma hora ou outra alguém sempre vai explodir. Uma hora ou outra sempre alguém vai querer... Você tem que soltar o que há de dentro de você, né? É interessante porque você percebe que ela tem também um quê bastante dark, Sim. né? Meio sombrio, meio né? gótica. Sim. Mas também tem um groove, tem um balanço gostoso até para dançar. Então a gente conseguiu essa mágica. Agora a letra é um caso à parte. Então trazendo para a nossa realidade, eu que também estudei psicanálise, percebo muito isso em mim e também faço uma leitura às vezes das pessoas, porque é como se nós tivéssemos uma fera dentro de nós. Está na jaula, mas você tem que ir lá e dar um bife cru, dar uma vez por dia você dá uma carne, entendeu? Um uísque, um charuto, você entendeu? Algo do tipo, porque nós somos essa dualidade, no mínimo essa dualidade, entendeu? É muito ingênuo pensar que o ser humano pode ser o tempo todo bom ou mal. O ser humano ele é um espírito, o ser humano ele é uma amálgama, com plena conexão entre o corpo físico, o estado mental e o espírito, entendeu? Então, nós vamos ter uma estrutura mental de censura, mas também de desejos primitivos, né? Aquela coisa tribal que nasce o desejo por algo sem saber qual é a fonte. Só sabemos que ele nasce e é uma energia muito forte, sabe, Paulo? Então, se você tentar barrar esse fluxo, você vai começar a ter sintomas. E na história aí que é muito bem contada, que foi muito bem roteirizado pela equipe, é muito legal esse lance do Ulisses saindo do... Dr. Caos saindo... O Mr. Hyde o saindo Mr. Hyde saindo de dentro do espelho, né, cara?
entendeu? Então é bem emblemático. E você percebe que na história do videoclipe, pode ser que ele... que de fato aquilo aconteceu, Ou não. ou era apenas uma consciência, uma força, delírio ali um no delírio momento. sobrevoando. Que o Mr. Hyde também ele acompanha a Isa Brau, que aliás faz muito bem o papel, a menina bonita, talentosa, né? E canta também. Então a Isa passeia ali pela plataforma do trem, ela cabisbaixa, um dia de trabalho, sem muitos interesses, parece, muito apática, e o Mr. Hyde passa junto com ela naqueles ambientes, mas ela não vê, não tem interação. Então o que leva a crer que é uma espécie de consciência ali. E no final do videoclipe termina com a cena do Ulisses se recobrando a consciência, né? E o psiquiatra aí, que é o Fabrício, ele parece aqueles psiquiatras de manicômio antigo, né? Você vê a cara que ele faz, ele encarnou mesmo, né? E a gente arrumou uma parede toda fodida atrás com concreto despedaçando, aí deu tudo certo, né? Não. Parabéns. Muito legal, cara. Meu amigo, chegamos aí no nosso finalmente do nosso podcast aí. Queria agradecer a sua participação mais uma vez aí. Considerações finais? Considerações finais, cara. Só agradecer. Acho que o nosso bate-papo aqui foi muito dinâmico. Me surpreendeu. Você está cada dia melhor. Obrigado. E um abraço aí para todas as pessoas da cidade, para todos aqueles que gostam de rap, que acompanham e curtam o Dr. Caos, está em todas as plataformas, também no YouTube, e que nós estamos construindo o nosso catálogo. Já tem novidade aí. Com certeza. Quem sabe aí, ó, o secretário de Cultura não deixa o nosso Dr. Caos dar uma palhinha na nossa cidade, em algum evento da cidade aí. Seria bacana, né? A gente... Dar uma palhinha aí para em algum o pessoal momento conhecer aí. Quem disse que não, né? Em algum momento essas pedras vão se cruzar. Não, com certeza. Meu amigo, muito obrigado aí de coração, tá? Por ter participado, ter aceito o convite nosso aí, tá? Sabe que o podcast de Olho na Cidade tá de portas abertas para você sempre, no que precisar. Vamos trazer você de novo, sempre dessa bomba do INSS aí. Você que é um cara especializado aí, vamos vir aqui falar desse assunto aí, que vai ser um assunto muito importante para a população, não só de Americana, mas de todo mundo aí que precisa saber isso aí. Verdade. Pessoal, quero agradecer todo mundo aí. Hoje o podcast vai ser um pouquinho diferente aí. Daqui a pouco aí a gente já vai estar novamente aí com ele ao vivo aí, trazendo o Márcio para estar contando aí sobre o caminho da fé, que é uma coisa muito bacana aí também, cara, entendeu? Sensacional. Tem que ter fé mesmo aí e saber um pouquinho o porquê que ele realizou isso daí, da onde surgiu essa ideia. Ele com alguns amigos aí que participaram. Vamos acompanhar. Com certeza. E amanhã também a gente vai estar com o podcast de Olho na Cidade. Amanhã nós não teremos o Tá na Mira, mas o de Olho na Cidade estará também com um novo participante. Então, pessoal, é isso aí. Só vamos dar uma tomada de água aí, dar uma respirada e já voltamos com o podcast de Olho na Cidade ao vivo. Mandar um abraço aí pro Dr. Reinaldo aí. Tá mandando um abraço para você também. Forte abraço. E com certeza, Reinaldo, quero você participando do nosso podcast aí. Forte abraço a todos e até daqui a pouco. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades é o podcast de Olho na Cidade.